Paz do Senhor para os irmãos em Cristo, que Deus os abençoe grandemente. Mais uma vez estamos em nossa maratona apocalíptica, né, em nosso momento de ensino da palavra, aqui na página do Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus. Na sexta-feira nós temos sempre esse encontro marcado aqui para nós aprendermos juntos da palavra do Senhor. Estamos chegando ao final da nossa maratona apocalíptica. Já tratamos praticamente todos os capítulos. Estamos finalizando agora o capítulo de número 21, né, o penúltimo capítulo. E posteriormente daremos início ao capítulo de número 22. Tá? Lembrando os amados que têm nos acompanhado que o capítulo de número 21, ele não é uma cronologia, né, dos demais capítulos. Ele é um capítulo descritivo. Na verdade, o Apocalipse ele tem muito disso. Nós vimos isso ao longo da nossa maratona. Existem versos que são descritivos dentro de capítulos cronológicos. E existem capítulos que não são cronológicos, que não contêm versos descritivos. E por aí vai. Né? Muita coisa acontece dentro de um espaço curto e, às vezes, um espaço longo acontece poucas coisas. Então, o Apocalipse ele tem algumas peculiaridades que causam confusão na mente das pessoas quando elas leem o livro, assim, passadamente, ou tentam compreendê-lo em primeira instância, né? E é assim mesmo, como eu disse já no início, da vontade de Deus que, de fato, o livro do Apocalipse ele fosse dessa maneira, né? Primeiro, para que ele fosse melhor difundido nos tempos antigos, porque se os romanos entendessem o livro do Apocalipse, da maneira como nós entendemos, eles não deixariam o livro do Apocalipse ir adiante, por conta das denúncias que ele faz. A denúncia de um sistema de governo que se enquadra muito com o sistema romano da época, com a tirania que eles tinham, né? E fala de um outro reino, de um outro império, por assim dizer, né? Que é o de Cristo. Então, se eles entendessem tudo isso, eles não iam deixar aquele livro sair ali da ilha de Patmos. Né? Então, ele tinha que ser um livro complexo, cheio de coisas ali que aparentemente seria um lunático escrevendo. Essa era a ideia mesmo, para que não ocorresse ali deles barrarem um livro. Tá? Sem falar que o que ocorre com o livro do Apocalipse, até mesmo no hoje, por ele ser tão complexo, é gerar bastante discussão. E para que essas discussões existam, nós temos que estudá-la. Por isso nós estudamos muito o livro do Apocalipse, né? Por conta da sua complexidade. Tá? Então, se ele fosse um livro simples, fácil de ler, cronológico, não teria tanta necessidade de estudá-lo, né? Já está tudo escrito ali, é só ler. Então não seria um livro tão famoso assim. E hoje, um dos assuntos que mais se fala hoje na mídia é sobre arrebatamento, sobre a volta de Cristo, ou sobre fim do mundo, sobre desastres, Apocalipse, né, propriamente, e essas coisas, né? Então, essa é a razão pela que o livro ele passa a ser e ter essas características. E o verso número 21, ele então não está dentro da cronologia, como de costume, né? E ele é uma descrição. E nós iniciamos uma descrição e agora nós vamos dar continuidade a essa descrição, tá? Vamos ler o verso de número... Foi o verso de número... Verso de número 20... Acho que foi o verso de número 21 que nós lemos. Deixa eu ver. Ah, não, nós lemos até o verso de número 14. Isso mesmo, o verso de número 14. Deixa eu ver se eu encontro aqui, tá? Nós lemos até o verso... Isso mesmo, nós lemos o capítulo 21 até o verso de número 14. Eu esqueci de salvar aqui o verso de número 21. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-lo aqui, tá? Pra gente dar continuidade. Então os irmãos vão ter que aguardar um pouquinho aí, porque eu esqueci de colocar ali no arquivo pra gente poder dar continuidade. Deixa eu ligar aqui, tá bom? Aqui.
Deixa eu pegar aqui uma das Bíblias. Apocalipse 21, aliás, Apocalipse 21, né? Nós lemos até o verso de número 14. Vamos dar continuidade aqui. Capítulo 21, verso de número 14. Vamos ler o verso de número 15, né? Isso, 21, 14, agora é o 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro. É um anjo, né? Aqui que falava com João, ele tinha uma cana de ouro. A cana era um instrumento de medição da época, tá? Era basicamente como... Você já viu naquelas casas de tecidos que tem uma régua, né? Que equivale a 1 metro? Eles usam muito, né? Nós temos, por exemplo, a trena, né? A trena que você puxa lá para poder fazer medição. É um instrumento de medida, né? A trena, como também aquela régua de 1 metro que se usa em casa de tecidos, né? Em outros tipos de comércio. A cana, para medir aqui, também era um instrumento de medição. Era literalmente uma vara, tá? E aqui fala que o anjo ele tinha uma cana. Era de ouro. E ele tinha essa cana para medir. O que ele vai fazer com isso? Ele vai começar a medir a cidade, tá? E começar a trazer descrições da cidade. Como eu disse que o verso de número 21 ele é descritivo, é isso que está ocorrendo aqui. Uma descrição das características em relação a proporções da cidade. É isso que João está tendo como revelação e é isso que ele está passando para a igreja, né, através dos textos sagrados. Verso 16. Vamos ler agora o 16, quer ver? Ó? Agora a gente vai fazer aqui uma leitura corrida, tá bom? Vou fazer uma leitura pausada, né, porque às vezes tem pessoas que não estão com Bíblias em mãos para acompanhar, mas é necessário, tá? Deixa eu ver até onde que eu vou ler aqui. Tá. Vou ler até o verso de número 21. 16, 17, 18, 19, 20 e 21, tá bom? Diz assim, ó. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro no 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia e o quarto esmeralda. O quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisopraso, o 10º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. E nela não vi templo, até o verso de número 21. É cansativo a leitura, entre aspas, porque são poucos versículos. Porque aqui são descrições. É igual quando nós lemos as descrições ali do templo, do tabernáculo, sabe? Dos utensílios, sabe? Os côvados, as medidas, as cores e tal. É uma leitura assim exaustiva, porque são características que para nós não faz sentido algum. E muitas das vezes é para que não faça sentido mesmo para nós, mas para que faça sentido para um outro povo em uma outra época. Por exemplo, as descrições ali em relação ao tabernáculo, as vestes sacerdotais, os utensílios, né, tudo aquilo que se diz respeito à medida, à coloração, ao tipo de material utilizado, o azeite, né, para ali o candeeiro, que tipo de azeite que era, as especiarias que iam. São coisas, são detalhes, são características que para nós não faz o menor sentido. Porque é um texto que não é para nós, mas era para Israel daquela época. Então, para eles tinham que ter todas aquelas informações, todos aqueles detalhes, para que eles viessem fazer conforme a vontade do Senhor. Então, eles seguiam à risca aquilo. Então, por exemplo, o azeite ele tinha que conter aquelas especiarias e ele não podia ter outras especiarias que fossem diferentes daquela, porque
era uma lista que Deus tinha passado para eles, era uma descrição ali minuciosa e eles tinham que se ater àquilo. Então é um texto, por exemplo, que para nós não faz sentido, mas para eles fazia muito sentido. Para nós não tem grande valor, mas para eles tinham um grande valor. Tá? Então é um texto escrito por um povo de uma época diferente, um povo diferente, de uma cultura diferente. Quando nós lemos esse trecho no Apocalipse, não só esse como muitos outros, nós encontramos esse tipo de característica. São textos que talvez para nós não vai fazer o menor sentido hoje, porque não são escritos para nós propriamente dito, mas para o povo da época do período da Grande Tribulação, por exemplo. Então existem descrições aqui que para nós a gente não sabe o que fazer, porque a Bíblia ela não revela para a gente e a escatologia ela tem o seu limite, tá? E a gente fica numa lacuna, a gente fica nadando no vazio. E aí nós possamos então entender que na verdade são textos que não foram escritos para nós, na nossa época, na nossa era, mas para as pessoas que estiverem vivendo o período da Grande Tribulação. Porque quando eles olharem para determinados textos da Bíblia Sagrada e os acontecimentos estiverem presentes, eles vão conseguir fazer essa ligação com perfeição. Porque eles estão vivendo justamente aquilo que está escrito no livro. Então para eles isso vai fazer o sentido amplo, total, na sua mente. Eles vão entender e compreender, falando, olha, está escrito no Apocalipse. De fato o que está escrito é o que está acontecendo nos dias de hoje. Mas como nós não estamos inseridos nesta época tribulacional, então para a gente vai entender mesmo, tá? Esse daqui é um texto, por exemplo, que aqueles que estiverem vivendo no período milenar, eles vão entender essa descrição, tá? Aqui eu não trouxe aqui todas as peculiaridades do texto em relação a medidas, a conversão em metros ou quilômetros, né? Para a gente entender, porque ia se tornar cansativo e para a gente não é tanta necessidade, né? Então são coisas mais técnicas, são termos técnicos, tá? Então para nós não ia fazer o menor sentido agora. Só que para o povo que estiver no período tribulacional, quando eles lerem esta passagem aqui, que eles vão ver a cidade santa, a Nova Jerusalém, aí eles vão ver, vão comparar com a Escritura e falar, não, de fato a cidade está aqui, ó, o jeito que a cidade é, o cumprimento dela, está tudo aqui, é profecia, Deus cumprindo aquilo que foi escrito. Então vai fazer muito mais sentido depois, aquele povo, que pode ser a nossa era, né? Vivendo ali o início do período milenar, ou pode ser que seja para um outro povo que não é da nossa era, e aí tudo vai depender da vinda de Jesus, né? Quando ocorrerá, tá bom? Então é assim que funciona o Apocalipse, é assim que funciona a Bíblia Sagrada. Tem coisas que é para Israel dos tempos do Antigo Testamento. Tem coisas que é para Israel dos tempos vindouros, né? Tem coisa que é para a igreja. Então a gente tem que fazer essa distinção, separar, para a gente não mergulhar em coisas que não foram feitas para nós, né? Lembrando que a Bíblia Sagrada, inicialmente, foi escrita para Israel. De um tempo diferente, de uma cultura diferente daqui a hoje. Tá? As promessas e as profecias ainda se aplicam a Israel, mas muitas delas não é para Israel, é para a igreja noiva. E muitas profecias não é para a igreja noiva, arrebatada, mas para a igreja que se converte no período tribulacional. Tá? Tem promessas, por exemplo, que é para gentios, não é para Israel, né? São para os gentios não convertidos, né? Promessas lá de conversão e redenção e tudo mais. Tá? Então a gente tem que separar isso. Tem promessa, por exemplo, que é para os apóstolos, que não se aplica à igreja. Tá? Então tudo isso tem que ter uma separação, para a gente poder compreender não só o Apocalipse, como a Bíblia Sagrada num todo. Tá? O verso que nós lemos aqui foi o verso de número 22. Agora é o verso de número 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, né? O Cordeiro. Então daí entra aquilo que nós já tratamos no último ensino, onde cresce que Jesus, a Bíblia não diz, é onde a escatologia ela tenta nos dar uma explicação, onde cresce que Jesus ele estaria na
Nova Jerusalém. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém ela vai descer do céu, tá? Ela desce do céu, ataviada como noiva, para o seu noivo, ela desce do céu. A Bíblia não diz que ela se estabelece na terra, que ela desce e bate na terra. A Bíblia não diz. A escatologia acredita que ela fica entre a terra, supondo que a Bíblia aqui é a terra, e o céu. O céu está aqui em cima, por exemplo, e ela fica aqui, entre um e outro. É o que a escatologia entende, tá? Jesus, ele estaria então na Nova Jerusalém, nessa cidade. É dali que ele, com a igreja, vai reger o mundo com vara de ferro. Então as pessoas que estão na terra vão ser regidas e reinadas por Cristo que está na Nova Jerusalém. Tá bom? É a escatologia ensinando. O que a Bíblia de fato diz é que a Nova Jerusalém, ela desce do céu. Ponto final. Então, onde está a Nova Jerusalém agora? Está no céu. Porque ela desce do céu. Tá bom? E aqui o verso de número 21 diz que nela não tem templo. Por que não tem templo? Porque não há necessidade. O próprio Jesus já está ali na Nova Jerusalém. Verso de 22. E nela não vi templo porque o seu templo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Tá? Você lembra que no último ensino nós ensinamos que a Nova Jerusalém ela vai funcionar como assim, dentro de uma me fugiu agora a palavra, uma figura, tá? Dentro de uma figura, uma alusão ao templo no Antigo Testamento, ao tabernáculo no Antigo Testamento. Porque no tabernáculo, quem ficava ali na teoria religiosa do povo? Deus, através da arca do concerto ali nos Santos dos Santos, tá? Essa era a teoria. Tanto é que quando o templo foi inaugurado, não só o tabernáculo, como também o templo de Salomão, a fumaça ali, todo o ambiente foi tomado, né, pela glória de Deus. Os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, eles não conseguiam, os que estavam fora não conseguiam entrar por conta da glória de Deus. Tanto é que essa era uma dificuldade do povo da época do exílio, porque eles achavam que Deus estava no templo e agora o templo foi destruído e agora não tem mais Deus aqui com a gente, porque ele morava no templo. Então o povo tinha que aprender que na verdade Deus ele não residia no templo, tá? Jeremias, inclusive, ele chorava, intercedia muito pelo povo, né, por conta das dificuldades espirituais do povo e tal. E Jeremias ele queria que tudo Deus perdoasse, tudo voltasse ao normal, mas essa não era a vontade de Deus. Deus já estava determinado em cobrar do povo por conta de sua arrogância ali, sua apostasia mesmo, né? Resumindo, eles achavam que Deus estava no templo, então eles tiveram que aprender na Babilônia que eles não precisavam de um templo para cultuar a Deus. Foi aí que eles começaram a construir as chamadas sinagogas que nós conhecemos ali no Novo Testamento. Nos tempos de Jesus existiam as sinagogas, né? Mesmo existindo o templo. As sinagogas vieram de onde? De lá da Babilônia, eles trouxeram da Babilônia esse costume. Então eles tiveram que aprender que Deus não residia no templo, que eles não precisavam do templo para adorar a Deus. Eles precisavam do templo para sacrificar, tá? Mas para adorar a Deus ali com salmos, salmodiar e fazer a leitura da lei, não precisavam do templo. Eles podiam fazer em outro lugar. Aí eles criaram as sinagogas. Aí eles salmodiavam e eles faziam a leitura da lei, tá? Foi isso que João o Batista entendeu. O que ele fez? Ele foi para o deserto, porque Deus estava no deserto. João Batista ele era a voz do que clamava no deserto. Quem clamava no deserto era o próprio Deus. Então ele vai viver onde? No deserto. Deus não estava morando no templo, ali de Herodes, templo que estava ali em Israel. Deus estava clamando no deserto, tá? Aqui, então, no Apocalipse é uma alusão ao tabernáculo do Antigo Testamento, aonde na teoria religiosa residia Deus. E aqui, no caso, quem reside na Nova Jerusalém seria o próprio Jesus Cristo. Verso de número 22. O Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Tá? Verso de número 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Este verso aqui ele é um verso autoexplicativo.
Ele está simplesmente dizendo, a cidade não precisa de luz, porque a glória de Deus ilumina ela. Tá? Não tem assim, grandes coisas escondidas aqui neste verso, não. É uma coisa que nós temos que respeitar na Bíblia, né? Nem tudo na Bíblia Sagrada tem coisas escondidas e tal. Nós podemos usar de uma alegoria em paralelo para poder expressar algo para um ensinamento, fazendo uma figura, por exemplo. Mas nós devemos respeitar a Bíblia Sagrada. Tudo o que eu disser não pode alterar a Bíblia. Por exemplo, quando eu disse que a Nova Jerusalém escatologicamente fica pairando nos ares, é o que a escatologia ensina, não está escrito na Bíblia. Mas isso não fere as Escrituras Sagradas. Se falar que ela fica 1 metro da Terra ou 10 metros da Terra, isso não vai mudar em nada a escatologia. A Bíblia Sagrada, a doutrina bíblica. Tá? Então isso daí está dentro da escatologia, mas não altera, não atinge, não fere os princípios bíblicos. Agora, se eu disser que Jesus ele vem depois do período tribulacional, que acontece o arrebatamento, que é o pós-tribulacionismo, aí já começa a ferir as escrituras bíblicas, entendeu? Então, a gente tem que saber separar essas coisas. Tem coisas que ferem a doutrina bíblica, aí é heresia. Mas o que não fere a doutrina bíblica pode ser colocado como uma possibilidade de acontecimento, respeitando os princípios bíblicos, né? E aqui no verso de número 23, diz que a cidade não necessita de sol. Por quê? Tem a glória de Deus ali. E ponto final. Não preciso colocar mais coisas aqui. Inventar a roda, né, dentro deste verso aqui. Tá bom? O verso ele é autoexplicativo. Tá? Vamos para o verso de número 24. Ó. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Aqui fala dos reis da terra mesmo, porque vão ter governantes no período milenar. Enquanto Jesus ele governa o planeta Terra, existirão governos que a Bíblia não diz que serão estabelecidos por ele, como que vai funcionar. A Bíblia não dá detalhes, tá? Mas existirão pessoas que terão cargos governamentais. É isso que nós subentendemos através deste verso e o verso posterior que nós ainda vamos ler, tá? Então nós entendemos que existirão líderes de povos. Só que tudo regido por Jesus Cristo. Será o maior e melhor reino que este mundo verá em toda a sua história. Nada se comparará ao reino de Jesus Cristo. Nenhum reino, nenhum império, nada se comparará ao reino de Cristo. Por mais que os impérios antigos, como o Império Romano, por exemplo, ele imperou por quase todo o planeta Terra do mundo antigo, não se compara ao império de Cristo Jesus, que será total. E detalhe, não só sobre todo o planeta Terra, mas sobre toda a criação, todo o universo. Na verdade, Jesus ele já é rei, né? Óbvio, de tudo e sobre todos. Mas no período milenar ele será estabelecido visualmente, tá? Fisicamente como rei. Porque Jesus Cristo ele rege tudo espiritualmente falando. Mas no período milenar ele regerá tudo, não só espiritual, como também físico. Tá? Então não existe, nunca existiu, nunca vai existir um reino maior e melhor do que o de Cristo Jesus. Então o verso de número 24 aqui está falando de líderes de povos que existirão no período milenar. Serão estabelecidos por Cristo? A Bíblia não diz. Provavelmente, mas a Bíblia não diz. Tá bom? Verso de número 25 agora. E as suas portas... Não, nós lemos o 23. O 24 que nós lemos. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Este verso, ele faz um coro com o verso de número 23, né? Que diz que ali não necessita de sol, nem de lua, da claridade desses astros, porque a glória de Deus já ilumina. E aqui no verso de número 25, diz que as portas dela não se fechará, porque não se fechará de dia, porque ali não haverá noite. Este verso para a gente talvez não faça tanto sentido, mas para o povo da época isso fazia muito sentido,
Porque na época, nos tempos bíblicos, era normal uma cidade fortificada, por exemplo, ter as suas portas fechadas no período da noite. Porque geralmente ela se abria durante o dia para a transição mesmo de pessoas ali que moravam na cidade, como também para a transição de comércio, né? Às vezes entrava ali carros, né? Quando eu digo carros, não é carro igual dos dias de hoje, são carroças mesmo. Entrava de mantimento, saía com ouro e vice-versa. Os soldados saindo e entrando, dependendo da situação, o rei saía e entrava, os governantes ali, os que trabalhavam na colheita também, às vezes a colheita era fora da cidade. Então era comum as portas estarem abertas durante o dia, e se fechava durante o dia se houvesse uma guerra, alguma coisa do tipo. Como a noite não tinha nenhum tipo de transição nas portas, por conta da escuridão propriamente dito, então não tinha mais trabalho, não tinha colheita, não tinha comércio, não tinha nada, então eles fechavam as portas, tá? Era comum, isso era natural, fazia parte ali do dia a dia deles. E Jesus aqui revela para João algo que João entendeu e que o povo da época entendeu tranquilamente. Então eles já fizeram essa ligação com o dia a dia deles. Poxa, então a cidade ela não precisa que a porta se feche. Como na nossa cidade aqui as portas se fecham, eles entendendo, né? Porque lá não tem noite. Na Nova Jerusalém não haverá noite, ela não vai se escurecer. Não há necessidade de fechar portas. Ali é só dia. Ali é a glória de Deus permanentemente ali sobre toda a cidade, tá? E no resto do planeta haverá noite? A Bíblia não diz. A Bíblia diz que haverá um novo céu, uma nova terra. Então, essa terra aqui, do período milenar, ela é uma terra diferente da terra que nós temos hoje. Lembra das catástrofes que ocorreram desde lá da abertura dos primeiros selos? Você lembra? Chuva nós entendemos como chuva de meteoros, porque hoje nós conhecemos por conta do nosso conhecimento, né, astronômico. Mas João fala de chuva de pedras, depende da tradução ali, você vai entender como um meteoro mesmo, por causa do nosso entendimento de hoje. Mas João fala da terra se escurecer, da lua, né, se escurecer, o sol se escurecer, de haver chuva e ter terremotos e maremotos. João fala de tudo isso. Então note que a Terra está sendo aparentemente destruída, né? Mas aparentemente ela está sendo destruída, mas automaticamente ela está sendo praticamente reformada para uma nova Terra. Então as catástrofes já começam ali na abertura dos selos, né? Depois ali do quarto selo já começa ali as catástrofes e tal. E ali depois também no toque das trombetas, o derramamento das taças, ali nós temos também ali catástrofes ocorrendo sobre a Terra. Então a Terra ela vai ser praticamente destruída, né? Ou reformada, porque aqui é um novo céu e uma nova terra. Jesus revelou para João, um novo céu e uma nova terra. João diz, eu vi um novo céu, uma nova terra. Então aqui é uma terra diferente, já. E é um novo céu. Talvez um novo sistema de dia e noite, essas coisas e tal. É difícil saber porque a Bíblia ela não revela. Então haverá noite em todo o resto do planeta, fora na Nova Jerusalém que não haverá? Não sei, a Bíblia não diz, tá? O que a Bíblia diz é que a Nova Jerusalém não vai se escurecer, porque nela não haverá noite. A glória de Deus está ali, ilumina ela e ponto final. O resto da terra a Bíblia não fala se haverá noite ou não, tá? Verso de número 23, 24... Verso de número 24, ó. E as nações dos salvos andarão à sua luz. Ah não, nós já lemos o 24. Agora o verso de número 26, nós lemos também o 25, tá? Então o 25 fala que as portas dela não vai se fechar, porque não haverá noite. E o verso de número 26 agora. E a ela trarão a glória e honra das nações. Outro verso que para os povos dos tempos bíblicos era bem mais compreensível do que para nós. Tá? Nos tempos bíblicos era comum uma nação levar honrarias a outra nação, prestigiá-la por algo ou simplesmente para agradá-la. Por ela ser, por exemplo, uma nação ali parceira, amiga, em questões econômicas, em questões bélicas, em questões governamentais propriamente dito. Então era normal haver alianças. E por conta dessas alianças, naturalmente,
levava-se de uma nação para outra honrarias, presentes, alimentos, né, como presente, recursos ali de sobrevivência, levava ouro, né, ali, pedras preciosas. Isso era comum nos tempos bíblicos, tá? O que está escrito aqui é algo que para eles era natural, eles entendiam muito bem. Então, para nós temos que entender à luz do contexto da época, tá bom? E o que está acontecendo aqui é o que era comum naquela época. Tá? Uma nação levar para outra ali honrarias. Isso vai ocorrer aqui no milênio, tá? Levarão a Nova Jerusalém honrarias, tá? Como acontecia nos tempos bíblicos. E aqui nós voltamos a entender que existirão pessoas mesmo, seres humanos, como líderes ou sublíderes, né? Dentro da sociedade do milênio. Pessoas que estarão ali para, digamos assim, auxiliar ali na vida do povo, em questões civil e tudo mais. Então, novamente, nós acabamos por entender assim. Verso de número 27, o último verso desse penúltimo capítulo, para a gente finalizar hoje, tá? E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, a Nova Jerusalém, ela é santa, tá? Como o céu é santo. Como no céu não entra nada que seja oposto à vontade de Deus, na Nova Jerusalém também. Porque da onde que vem a Nova Jerusalém? Ela aparece num passe de mágica? Não. Ela poderia aparecer, óbvio. Mas não, ela desce do céu. Ela faz parte do céu. Tá? E nela, como no céu, no reino, né, na morada de Deus, não entra nada que seja impuro, nada que seja imundo, nada que pratique abominação, que pratique a mentira. Ou seja, Satanás não conseguirá entrar na Nova Jerusalém. Primeiro porque ele está preso, né, nesse período aqui milenário. E depois que ele for solto, que ele vai se levantar contra Cristo, ele será destruído, né? Paulo diz que ele será destruído com o sopro de Cristo e será amarrado e lançado no lago de fogo. Então, ele nunca vai conseguir entrar na Nova Jerusalém. E nunca ninguém que pratique abominação, qualquer coisa errada, entrará na Nova Jerusalém. Por mais que o reino milenário de Cristo seja um reino perfeito, né, em questões humanas, continuará tendo na Terra pessoas imperfeitas, seres humanos comuns, como eu, como você. A diferença é que aí a gente vai entrar numa outra coisa que acho que eu não vou entrar porque não vai dar tempo de explicar, que eu já falei anteriormente. É que a estimativa de vida das pessoas, teoricamente, seria como nos tempos de Enoque, tá? Teoricamente. Por conta da qualidade da Terra, que vai ser totalmente diferente. Tá? Nos tempos de Enoque, a Terra não tinha nem comparação com os dias de hoje. A qualidade da Terra era outra. Não existia, né, poluição, enfim. Então, é diferente. Então, o estilo de vida será diferente. E Satanás estará preso. Os demônios não estarão ali. Mas estarão pessoas humanas que podem ainda pecar, que podem ainda blasfemar, que podem ainda fazer algo que é contra a vontade de Deus. Tanto é que quando Satanás for solto, pessoas serão levadas por ele para batalhar contra Cristo. É a batalha de Gog e Magog de Apocalipse, que eu já disse e repito, não se confunda com o Gog e Magog de Ezequiel 37 a 38, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, pessoas comuns que poderão pecar. Mas essas pessoas não poderão entrar na Nova Jerusalém, em hipótese alguma. Eles levarão honrarias para a Nova Jerusalém, mas não entrarão nela. Tá? Até porque a Nova Jerusalém são para os salvos em Cristo. Quem reina com Cristo na Nova Jerusalém? Sobre a terra, rege a terra com vara de ferro. A igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, né? Profeticamente falando, é eu e é você. Nós estaremos ali reinando com Cristo, tá bom? Ninguém vai entrar ali. Ninguém.
somente aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, tá? Então, aqui nós finalizamos o penúltimo capítulo de número 21 da nossa maratona apocalíptica. Na próxima ocasião nós daremos continuidade, então, iniciando o capítulo de número 22, para a gente concluir essa maratona, e será uma bênção. Quem sabe depois, no final da maratona, eu traga aí mais um ensino escatológico para trazer um resumão, né, do livro do Apocalipse, aí, para a gente poder recapitular e relembrar algumas coisas, e então concluir e estar mais inteirados dentro dessas questões escatológicas. A verdade é, Jesus ele vem para buscar a sua igreja. Ponto final. Isso é fato, isso é verdadeiro, isso é verídico, tá? Ah, mas eu não creio. Ele vai vir do mesmo jeito. Creio ou não creio, não importa. Isso não importa. Ele vem do mesmo jeito. Porque ele disse que Deus não é um homem para que minta. Então, se ele falou, ele vem. Quando? A Bíblia não diz. Eu acho, presumo que seja logo. Na verdade, eu quero muito que seja logo. Eu quero muito, eu sei por isso, sabe? Você deveria ansiar também. Eu acho que anseia, né? Como cristão, aí crente na salvação em Cristo, com certeza você anseia também, né? E Jesus está prestes para buscar a sua igreja. Eu acredito que está prestes a buscar a sua igreja, tá? Talvez na nossa era, provavelmente seja no tempo em que as coisas estarão de uma maneira em que somente, humanamente falando, o anticristo vai dar jeito, tá? E é assim que o planeta, as coisas estão caminhando. Estão caminhando a um nível onde nenhum governo mais consegue mudar. A fome se alastrando, doenças se alastrando, tem lá a seca do rio Eufrates que vai pôr em más condições muitas nações, que inclusive tem um atrelo ali a uma profecia sobre... A gente já falou sobre isso, né? Sobre os anjos ali do Eufrates. Enfim, as geleiras que estão se derretendo, a Bíblia fala nas suas profecias a respeito das águas, né, submergirem terras, montes, ilhas. As geleiras estão derretendo, já não é de hoje, e estão se derretendo cada vez mais. E as geleiras derretendo, elas estão expondo muitas doenças, muitos vírus que não existiam no planeta, que são vírus dos tempos remotos, antes da civilização organizada, sabe? Vírus que estavam dormentes e estão se despertando. Existe uma camada de terra congelada chamada de permafrost. Inclusive eu posso até trazer um ensino sobre isso em outra ocasião, chamado de permafrost. É uma camada de terra congelada, só existe lá no Ártico, por exemplo, tá? E essa camada, ela funciona como uma caixa de isopor, ela consegue preservar qualquer coisa. Segundo a ciência, se você colocar um pote de iogurte ali hoje, se você voltar daqui 1 milhão de anos, você pode abrir ele e comer, que ele vai estar igualzinho como você pôs. Por causa da camada de permafrost, ele não estraga. Isso é uma coisa assim incrível. E os vírus que estão ali? É a mesma coisa. Eles dormem, mas não morrem. E eles conseguiram reativar alguns vírus que eles conseguiram tirar dali, da permafrost, por conta de estar descongelando ali, né? Está derretendo as geleiras. E eles fizeram alguns testes e eles conseguiram reviver alguns vírus e conseguiram infectar uma ameba. Por que eles fizeram isso? Para testar, ver se de fato os vírus eles podem voltar à vida, e eles descobriram que sim, que os vírus eles podem voltar à vida, eles podem atingir a humanidade. Então note que isso é um traço de um cumprimento daquilo que está na Bíblia. As geleiras se derretendo, submergirão ali montanhas e ilhas. Está na Bíblia. As doenças que podem surgir das geleiras ali, da permafrost, está na Bíblia as doenças também, desse período. E o rio Eufrates se secando, pode digitar aí no Google, rio Eufrates se secando, você vai ver. No YouTube, você vai ver. Também está na Bíblia, entendeu? Então está tudo na Bíblia. A Bíblia diz que o rio Eufrates se secará naqueles dias, né? Então note que essas coisas estão acontecendo hoje, agora, exatamente agora, estão acontecendo. As geleiras estão se derretendo, os vírus estão aparecendo e o Eufrates está se secando. Está na Bíblia. Pode ser que ocorra na nossa geração, então, arrebatamento? Pode ser. Tomara que ocorra, em nome de Jesus. Mas se não ocorrer, tá bom também. Somos igreja de Cristo. Vamos estar com Ele nas bodas do Cordeiro. Amém? Então vigia, meu querido. Se firme nos caminhos do Senhor. Ore, busque a Deus. Não gaste todas as suas energias em coisas vãs.
mas coloque na presença do Senhor, em buscar, em orar, em clamar. Você vai ser muito recompensado naquele dia, tá bom? Que Deus abençoe a todos grandemente. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por tudo. Te agradecemos. O Senhor é maravilhoso. Graças te damos, Pai. Abençoe os nossos irmãos que estão participando neste momento de ensino. Aqueles, ó Deus, que quem sabe não estão ao vivo, mas estão assistindo essa gravação, abençoe grandemente. Abençoe a nossa família, o nosso lar, a nossa casa, livra-nos de todo mal, que toda obra satânica que tem se levantado contra nós caia por terra, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai, na Tua vitória sobre nós, sobre a nossa família. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada coração, que todos nós possamos dizer amém. Que Deus abençoe vocês grandemente. Fica na paz.